Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estivemos um pouco ausentes devido a alguns projetos pessoais que eu estive envolvido, mas agora vamos correr contra o tempo, vamos colocar mais vídeos ao longo da semana para que você não perca nada e se prepare bem para o Exame Nacional do Ensino Médio que ocorrerá daqui a menos de um mês, no mês de novembro, tá certo? Então vamos ao que interessa. Aula 6, sobre geografia das indústrias, certo, gente? Então, quando nós falamos de geografia para as indústrias, nós temos que entender que nós estamos falando sobre o processo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um processo que revolucionou a história da humanidade. Todos os assuntos que nós veremos a partir de agora terão um antes e um depois desse momento histórico da Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial, ela vai se iniciar, a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, onde o carvão vai ser a principal fonte de energia desenvolvida e utilizada para a produção industrial, além do desenvolvimento da indústria têxtil e de transportes, certo? Com inovação técnica, a máquina a vapor. A segunda Revolução Industrial vai acontecer no século XIX, vai se desenvolver nos países europeus, a Inglaterra, a França, entre outros. Os Estados Unidos e o Japão vão entrar também nesse processo industrializador, certo, gente? Com o petróleo e a eletricidade sendo destaque nas fontes de energia, o modelo fordista como modelo de produção industrial e, nesse contexto, a consolidação do meio técnico. A terceira Revolução Industrial vai ser no século XX até os dias atuais, onde os Estados Unidos vai ser a grande potência desse contexto, a Europa Ocidental, o Japão e a China dentro desta produção, desses destaques internacionais, a informação com um fator primordial, certo? Nesse processo, a energia nuclear e as fontes renováveis como destaques nas fontes de energia. Vale lembrar que o carvão, o petróleo, a eletricidade não deixam de existir ou de perder, de ter importância, mas aqui vamos ter os surgimentos que vão ser novidades e vão revolucionar esse período, como a palavra já diz, revolução, né? A biomedicina vai se desenvolver como destaque também, além da consolidação do meio técnico, científico e informacional, certo? Aqui algumas questões para vocês. Eu vou ter que sair da frente mesmo, vamos lá. Então, na Unesp, nós vamos ter essa questão onde vai dizer: a máquina a vapor, tornando possível o uso de energia em todos os artifícios mecânicos, em quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e rapidamente do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes. Então, entre os muitos fatores que proporcionaram a Revolução Industrial, aperte pausa aí, responda. Voltando, destacamos o que? A máquina a vapor, que foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que foi este o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. Certo, gente? Questão muito boa. Outra questão aqui sobre a Revolução Industrial: após a segunda metade do século XVIII, as chaminés expelindo rolos de fumaça passaram a fazer parte da paisagem de algumas regiões inglesas, alterando o equilíbrio natural. Lembrando que foi a Inglaterra a primeira Revolução Industrial, né? Essas chaminés eram, na verdade, apenas parte mais visível da fábrica que alterou completamente a sociedade humana. Dentre as alterações econômicas e sociais advindas do fenômeno apresentado, pode destacar o que, pessoal? Crescimento populacional próximo às fábricas, dando origem a graves problemas de urbanização, como a proliferação de cortiços. Nós vamos ver, quando chegarmos à parte de urbana, que
com a Revolução Industrial, com o êxodo rural das pessoas vindo do campo para morar na cidade, nós tivemos um grande problema quanto a isso, certo, gente? Então, esses fatores vão ser determinantes para o desenvolvimento de todo o processo que vai se decorrer ao longo da história, certo? Por isso que a Revolução Industrial é muito importante, porque ela vai gerar mudanças em muitos aspectos, certo? Como nós vimos no capitalismo também na aula passada. O Taylorismo, então, vai ser um primeiro modelo de produção industrial que vai ser implantado com grande pluralidade, certo? E amplitude. Então, o que é o Taylorismo? O Taylorismo é uma das primeiras iniciativas na busca do aumento de produtividade, e ele foi desenvolvido no final do século XIX por Frederick Taylor. Frederick Taylor começou a desenvolver, então, na sua fábrica, o que é chamado de Sistema de Administração Científica do Trabalho, ou seja, um método taylorista. Vem para cá, preste atenção. O que Taylor desenvolveu na sua fábrica? Ele começou, então, a fazer gerenciamento de tempo. Então, você tinha que fazer a sua função, apertar a porta, colocar alguma coisa num tempo determinado para que você conseguisse ampliar a produção. Todas as práticas que nós vamos ver vai se valorizar o contexto da produção em massa. Produção ampliada para que se desenvolva mais lucro para os donos das fábricas. Tudo aí vai se desenvolver pensando no lucro dos proprietários, certo? Então, para Frederick Taylor, o Taylorismo vai trazer uma total alienação do trabalhador em relação ao processo de concepção intelectual. Então nós vamos ter um período de baixa qualidade da mão de obra e mínimas garantias trabalhistas. Quem sucedeu Taylor foi Ford, certo? Henry Ford, em 1909, vai pegar a ideia taylorista e vai aprimorá-la, onde o trabalhador não precisa mais ir em direção ao produto, mas através das novidades introduzidas nas esteiras rolantes, nas linhas de montagens, o produto vai em direção ao trabalhador, não mais o trabalhador em direção ao produto. Então, a linha de montagem ditar o ritmo de produção. Imagine que a produção que demorava 5 horas para produzir um produto, agora pela linha de montagem ela demora 2 horas o primeiro, e de 2 em 2 minutos, 5 em 5 minutos, dependendo do tempo de produção de cada coisa, nós vamos ter, pessoal, um novo produto. Isso é surreal, gente. Pra gente, no contexto da nossa sociedade atual, isso parece simples, mas no passado isso era surreal. Foi uma grande inovação que Henry Ford desenvolveu. Como eu estava falando, ele vai reduzir o tempo que era de 500 minutos para a produção de um produto para menos de 2. Isso vai gerar uma grande divisão de tarefas por meio de controle de produção e uma grande produção em massa. Isso, infelizmente, vai gerar o quê? Grandes desperdícios. Porque ao longo da linha de montagem, se nesta linha de montagem que se desenvolvesse não acontecesse algum erro em qualquer outra etapa, o produto final ele não tinha mais conserto. Infelizmente, era perdido. E nós temos muitos erros. A produção é humana. Então, gerou grandes problemas quanto a isso. Certo, gente? Quem sucedeu o Fordismo foi o Toyotismo. Em 1950, a indústria Toyota vai fazer um estágio na indústria da produção da Ford e vai desenvolver Eiji Toyota com o seu projetista Taishi Ono o seu próprio modelo, um modelo baseado na concepção japonesa. Vale lembrar, pessoal, que
que nesse contexto histórico, o Japão estava saindo da Segunda Guerra Mundial. Saindo da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele não tinha recursos abundantes, como os Estados Unidos tinham, para perder inúmeras matérias-primas. Então ele tinha que fazer uma produção enxuta, com um mínimo de desperdício e maior aproveitamento, certo? Esta é a ideia do modelo toyotista. Aqui há algumas comparações para vocês, onde nós vamos ter essas diferenças, né? As diferenças mais drásticas são a alta produção, né? Os desperdícios, os trabalhadores então agora vão ter mais voz, vez e compreensão de tudo aquilo que está sendo desenvolvido, né? Se acontecesse um erro, toda a indústria para corrigir aquele erro. Isso é um fator muito importante, certo? E a empresa vai executar aquilo que o projetista, o que o cliente vai escolher, certo? O cliente vai ter muita voz nesse contexto. Então, questões para vocês. Questão do Enem. Na imagem do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização, deixa eu sair aqui da frente, perdão, baseava-se em quê? Qual era o que se baseava esse modelo de produção? Pede pause, responda, voltando uma exploração do trabalho repetitivo. Charlie Chaplin, naquele filme clássico, Tempos Modernos, vai trazer para a gente esta questão extremamente presente, né? Clara do Fordismo. Falando de Charlie Chaplin, em 2012, o Enem trouxe para a gente essa mesma questão. Então, a figura representada por Charlie Chaplin, que tem como modelo de produção no início do século XX, fordista, né? Dos Estados Unidos da América, que se espalhou por diversos países e setores da economia. E teve como resultado o quê? Perdão. Aqui, nós vamos ter aqui, letra A, não esqueci de marcar no slide, a subordinação do trabalhador à máquina, levando o homem a desenvolver um trabalho repetitivo. Se você vai ver o vídeo do filme da Tempos Modernos, você vai ver que Charlie Chaplin ele faz um movimento repetitivo que acaba gerando um trauma nos seus músculos, certo? Isso é um problema muito sério gerado nesse contexto. Aqui nós vamos ter mais uma questão de 2012. Uma gigante empresa taiwanesa no setor de tecnologia vai substituir parte dos seus funcionários por 1 milhão de robôs de até 3 anos, segundo a agência de notícias chinesa. O objetivo é cortar despesas. Os robôs serão usados para fazer trabalhos simples como de rotina, como limpeza, soldagem, montagem, atividades que atualmente são feitas por funcionários. A empresa já tem 10 mil robôs e o número vai chegar a 300 mil em 2012 e é 1 milhão em 3 anos. A relação aos efeitos da decisão da empresa e uma divergência entre os empresários e os funcionários no exemplo citado encontra-se nos respectivos argumentos. Então, primeiro, vamos ver os efeitos da decisão da empresa e a divergência das ideias do empresário e dos funcionários, certo? Aperte pausa aí para você poder ver a questão melhor. Então aqui nós vamos ter o aumento da eficiência, que é aquilo que os empresários querem, né? Mais lucros e eficiências, mas os funcionários veem percas de trabalhos, de postos de trabalho. Quantas pessoas vão ser despedidas por causa desses robôs, né? Faxineiros, pessoas de montagem, de soldagem, né? Tudo isso tem que ser pensado. Questão clássica quando se fala de toyotismo, né? O capitalismo, nós vamos ter essa imagem aí da Brastemp, da linha Brastemp U, que vai dizer, você vai montar uma geladeira do seu jeito, com a sua cara, mas se preferir, pode montar uma como você quiser. Então o capitalismo, com mais de 2 séculos de histórias e de acordo com alguns estudiosos, vive-se hoje um modelo pós-fordista, o toyotista, desse sistema econômico. Observe o anúncio publicitário, que nós vamos de falar. Uma estratégia própria do capitalismo pós-fordista, apresentado nesse anúncio é o que? Vai ser a flexibilização da indústria, permitindo a produção
por demanda, certo? Então, a produção por demanda, ela vai ser a produção chefe, aquilo que o cliente quer. Última questão de hoje: forma de organização interna da indústria citada pode gerar a seguinte consequência da mão de obra inserida. Então, nessa questão de 2016, nós vamos ver uma charge onde o carinha vai dizer: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir que eu estou fazendo há 30 anos. Ou seja, ele faz uma coisa só sempre e ele só vai colocar aquele parafuso, mas ele não sabe o que vai acontecer no final desta produção, né? E o que é que isso quer? Qual é a crítica feita nessa charge? Vai ser um desconhecimento das etapas produtivas do trabalhador, a baixa qualidade da mão de obra nesse contexto, certo, pessoal? Última questão é agora, perdão. Então, em 2014, o Enem trazer para gente essa questão também, que é clássica. Você deve ter respondido várias vezes também. Considerando a dinâmica da tecnologia e a organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação ao que? Esse cartoon que está aí na tela de vocês. A ideia de progresso. Certo, gente? Letra A. Aquilo que se entende por progresso pelos patrões e chefes. Certo? Então, você que está nos acompanhando, muito obrigado por estar conosco até aqui. Esse é o programa Geografia para o Enem. Seja bem-vindo. Que você possa nos acompanhar nas próximas aulas. E até a próxima. Curta, compartilhe com seus amigos que estão se preparando para o Enem também. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.